Avenida Pasteur 458. Então, quando me pediram um tema geral assim, sobre invertebrados, né, eu obviamente sou tafônoma, né, então obviamente puxei para o meu lado a tafonomia de invertebrados, mas aí eu lembrei que tinha na realidade esse capítulo de livro, que é desse livro digital de paleontologia que está sendo organizado pela Marina, ele está para sair agora, essa edição atualizada. Ela pediu vários capítulos assim, numa linguagem mais geral, mais de divulgação, porque esse livro é voltado para ser utilizado no ensino fundamental e ensino médio. Então eu tentei fazer o máximo para dar uma simplificada na tafonomia, né, que quem já conhece sabe que é bem complicado. E aí o que me veio na cabeça, justamente para poder simplificar o máximo possível, era puxar na realidade esse enigma que as conchas são, principalmente para as crianças, né? Eu acho que muita gente aqui deve ser do Rio, muita gente que não é do Rio, é do litoral, do Nordeste, do Espírito Santo, etc. E teve oportunidade de, quando era criança, aquela ali não sou eu, obviamente, né? Eu nunca fui loura. Infelizmente, eu não tenho essas minhas fotos de quando eu era criança e estava coletando conchinha nas praias, né? Porque eu fazia isso todo fim de semana, basicamente, mas a minha mãe e meu pai odiavam esse meu hábito, né? Porque sabe como é que é criança, enlouquece os pais. E aí, quando a gente foi lá para o congresso de Búzios, de paleontologia, organizado pelo professor Antônio Carlos, né? No sábado, depois do congresso, aí eu fui visitar as praias de Búzios. Até porque durante o congresso inteiro choveu a cântaros, né? E aí nem quem quis ir para a praia fugir do congresso conseguiu. Mas no sábado abriu esse dia maravilhoso e em várias praias tinham as crianças coletando conchinhas. E aí eu me toquei que eu ia aproveitar para tirar uma foto, já que eu não tinha, para quando eu precisasse falar de tafonomia de invertebrados, ter justamente essa imagem que eu acredito que alguns de vocês tenham essa recordação de infância, né? E quando a gente é pequeno, o que a gente faz? A gente vai para a praia. Eu catava muitas conchinhas, porque eu sou uma colecionadora compulsiva desde criancinha, né? Então eu tenho caixas e caixas de conchas ainda dentro de casa. E aí você começa, criança ainda, a olhar aquelas várias conchas e, pelo menos eu, não sei se vocês quando eram crianças já eram loucos o suficiente para isso, começava a olhar cada uma delas e tentar entender o que tinha acontecido com elas. Na realidade, primeiro, quando criança, né, que você ainda, isso 4, 5 anos de idade, né, você ainda não viu nada disso na escola, seus pais também nunca falaram isso pra você, e aí a minha principal dúvida, na realidade, era saber o que tinha dentro das conchas. Porque a gente só vê na beira da praia, né, a maioria das conchas desarticulada, etc., sem a parte de dentro, e aí muito raramente você consegue encontrar algumas ainda articuladas e você tenta abrir e elas não abrem. E aí você vai tendo, na realidade, várias dúvidas, vão surgindo várias questões naturais, da curiosidade infantil mesmo. Por exemplo, que animais, né, o que tem dentro da concha, afinal de contas? Onde que vivem esses animais que estavam ali dentro daquelas conchas? Se era mais para perto da praia, mais para o fundo, né? Claro que, quando criança, a gente ainda não consegue ter essa visão que cada tipo de invertebrado, cada tipo de bivalve, braquiópode, etc., cada organismo vive num local diferente, alguns na coluna d'água, outros na superfície da areia, outros são escavadores de diferentes profundidades, diferentes posições, etc. Mas, na realidade, aos poucos você vai entendendo que existem alguns que estão ali enterrados na areia. E aí você, criança, ainda resolve começar a cavar e fazer vários buracos na beira da praia para encontrar os bichos ainda com o bicho dentro, né? E lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm, isso é meio um esporte, clamming, né? As famílias se reúnem, tem vários equipamentos especiais e eles vão todos para a beira da praia coletar as conchas, né? E lá, além de ser, na realidade, a diversão de coletar, eles também são bivalves imensos, vocês estão vendo, então dá um almoço bom depois também, né? Como lá eles fazem tudo muito comercialmente, né? Vocês veem que tem todo um aparato para fazer essa coleta de bivalves lá, né? Cada um com um preço diferente, cada tipo de equipamento, e eles usam basicamente esse tubo aqui para poder escavar, retirar tipo um mini testemunho, né? E tentar coletar o material.
Claro que aqui a gente criança, né, os equipamentos eram muito mais simples, aquele baldinho de praia básico, de plástico mesmo, mas no final o resultado é igual nos dois casos, profissional ou infantil, você acaba com um balde cheio de bivalve, geralmente na maioria das praias. E aí, o segundo passo é você conseguir abrir aquele ser que está ali dentro, que para quem já tentou quando era criança viu que era muito difícil, né? Porque quando ele ainda está vivo os músculos estão funcionando, então ele está fechado. E aí você, na realidade, precisa de uma faca, algum equipamento, né? Obviamente, quando eu era pequena eu não tinha a menor ideia dessa técnica toda que está ali embaixo, por exemplo, né? De como você abre as ostras, então tem toda uma técnica de você cortar primeiro os músculos, etc., para poder abrir a concha. Eu saía cortando de qualquer jeito mesmo, obviamente. Eu chegava em casa, catava a faca de cozinha da minha mãe, saía arrancando até conseguir abrir e descobrir exatamente o que tinha dentro, né? Como que funcionava aquele organismo. Só que não dava a ver bem como é que funcionava, porque obviamente você já tinha acabado de matar o bicho na hora que você passava a faca pelo meio dele. Aí, com uns 5, 6 anos ainda, eu resolvi começar a fazer os experimentos. Eu catava uma garrafa d'água, enchia de água do mar, tacava areia dentro, tacava o bicho dentro e ficava olhando ele se mover. E aí ele começava a escavar. Então, mesmo criança, você consegue ter uma ideia de como que esses animais funcionam para começar a entender como que aquelas conchas pararam ali na beira da praia. Além disso, voltando para as conchas, a gente tem várias outras dúvidas. Por exemplo, as crianças são muito fascinadas com aquelas conchas que têm os furinhos, né? Por quê? Porque principalmente nós meninas, a gente gosta de coletar aquelas conchas para fazer colares, né? Porque aí o furinho já está ali perfeito, você vai, passava um fio e faziam vários colares, pulseiras e etc. Mas tem aqueles furinhos, tem os tubos, você percebe claramente que tem umas muito bem preservadas, articuladas, outras já estão muito fragmentadas. O tipo da borda, né, das conchas é diferente, algumas são arredondadas, outras são muito angulosas. E aí você começa a pensar qual seria o motivo, né, que causa essa variação toda das conchas. Uma das coisas que eu fazia ainda pequena é separar as conchas parecidas para tentar ver, primeiro, né, o que você tinha conseguido coletar, e segundo, se dava para entender alguma coisa. Então, daquele balde cheio de conchas, você consegue ir separando os tipos, né? Outras conchas muito visadas pelas crianças geralmente são as articuladas, porque são as mais raras, e também essas que a gente chama em butterfly ou borboleta, né? Porque também as crianças acham lindas e maravilhosas, parece, depois desenha uma asinha de borboleta, faz aqueles artesanatos, aquelas coisas todas. Então você pode separar se elas estão articuladas ou não, você pode separar se elas estão fragmentadas, se elas estão com as bordas essas mais arredondadas. Você pode separar principalmente essas que têm aqueles furinhos, os tubinhos e etc., né, que são muito cobiçadas também justamente para poder fazer os colares, os artesanatos e etc. E eu depois de velha descobri, né, que eu era tafonomadeira desde criança porque essas eram as minhas preferidas. Enquanto todas as criancinhas iam pegar as conchas mais perfeitas de todas, eu ia direto para as que estavam mais destruídas possível, porque eram justamente as mais instigantes, né? O que tinha causado esse efeito naquelas conchas. E aí, obviamente, a minha pesquisa científica infantil parou aí, né? Porque afinal eu tinha 5, 10 anos de idade, não dava para fazer mais nada além disso. A gente precisa ir avançando depois, né? Só depois, no final da faculdade, na realidade, no final da universidade, é que aí você consegue ter mais meios, etc., de ir estudando e descobrir finalmente, só no final da graduação, no mestrado, é que essas perguntas foram respondidas, né? Essas daqui, na realidade, era para homenagear a Vera, né, que ainda não chegou, que é a nossa grande homenageada do dia. A gente brincava que ela é a rainha dos braquiópodes, né? Esses são outros tipos de concha que não são tão comuns hoje em dia, mas para a gente puxar depois para o lado da paleontologia, eles são muito importantes, que são os braquiópodes, né? Vocês
já devem ter visto em vários locais. Essas conchas, por exemplo, de braquiópodes recentes, existem aqui no litoral de São Paulo. Então também tem os furos, os tubos, etc., as mesmas feições que a gente observa nos bivalvos. Só para quem nunca viu a imagem desses